A paz do Senhor, meus amigos. É interessante como o nome de Deus é falado hoje. Nunca se falou tanto em Deus, nunca se apregoou tanto o nome de Deus. Mas em contrapartida, nunca se relegou Deus à condição de um ilustre desconhecido. Muitos que usam o nome de Deus, às vezes até o tempo todo, não conhecem verdadeiramente a Deus. Antigamente, antes de minha conversão, eu tinha o hábito de falar como o mundo fala e quem representa o mundo. Pessoas que ainda não se renderam a Jesus. Se Deus quiser, mas Ele quer, quem garante que Deus quer o que eu quero? Muitas vezes eu quero algo que não é para o meu bem, às vezes até para a minha perdição. Mas o Senhor sabe o que é bom para nós. Ele sabe todas as coisas. O pensamento de Deus não é o nosso, é bem mais elevado. E às vezes queremos algo que vai ser ruim para nós, vai trazer consequências funestas, desfavoráveis. É muito bom a gente falar se Deus quiser. Não podemos achar que faremos algum projeto vai ser bem sucedido se eu não disser, se Deus quiser que assim seja. Temos que nos submeter ao Deus verdadeiro, porque a vontade dele é boa, é santa, é agradável. E se submeter a ele é uma prova de humildade. Diante da majestade de Deus, somos nada. Nada, absolutamente nada acontece sem que Deus queira ou permita. O diabo tem poder? Tem. Ele tem um certo poder. Porém, ele está sempre limitado ao querer de Deus. Quando ele atormentou Jó para que levasse aquele servo fiel de Deus a blasfemar contra Deus, o Senhor precisou permitir, mas jamais o mataria, porque Deus lhe impôs um limite. Só não toque na vida dele. O nome de Deus sofreu tantos ataques, é tão blasfemado, através de música, de representações teatrais e televisivas, artísticas de um modo geral. E com tudo isso, e pela acomodação daqueles que não buscam conhecer o Senhor, ignoram sua palavra, seu poder, seus mandamentos e vivem displicentemente ao sabor dos ventos e das marés. E quando o vento e a maré são muito fortes, eles não conseguem subsistir, porque não estão apegados às mãos daquele que pode tudo. Jó, do livro de Jó, ele pensava que conhecia a Deus, sofreu horrores nas mãos do diabo. Apenas depois que as manifestações do poder de Deus se apresentaram a ele, sobre ele, o conheceu de verdade. Por isso que ele disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Essa fala de Jó serve para nós, porque quando nos convertemos é que reconhecemos que a nossa vida anteriormente à conversão não servia e não agradava ao Senhor. Infelizmente, há um número enorme de crentes que buscam o poder de Deus para transformar a sua vida, para virar seu cativeiro, mas não aceitam a disciplina do Senhor. Quando passam por dificuldades, por doenças, por sofrimentos, questionam a presença do Senhor em sua vida e se sentem realmente abandonados, mas não se consertam. As pessoas hoje concordam em que Deus é bondade e misericórdia, mas escolhem ignorar que a justiça de Deus, ela é presente e ela compõe o caráter de Deus. E assim elas creem que podem viver do jeito que quiser, levando uma vida na contramão da palavra, que a misericórdia de Deus irá salvar essas pessoas de qualquer maneira, de qualquer jeito. Mas não é assim que acontece. Deus é justiça também, porque ninguém entre nós merece
desde que abandonemos a prática pecaminosa. Isso é possível, mas se não a abandonarmos, a misericórdia do Senhor não nos alcança. Tudo que o Senhor abomina serve de entrave às bênçãos de Deus especiais em nossa vida. Temos sim que ir ao encontro do Senhor do jeito que estamos, mesmo estando naufragados nas trevas do pecado. Porém, necessitamos nos arrepender dos erros e procurar não repeti-los. Somos pecadores, sim, mas temos que evitar aquele pecado programado, aquele pecado refletido, que sabemos que o Senhor não se agrada dele. Infelizmente, prega-se em alguns púlpitos um Deus permissivo, liberal, que tudo aceita, que tudo perdoa. Sim, Ele é perdoador para aqueles que desistem de pecar e passam a viver em novidade de vida nos retos caminhos do Senhor. Os atributos de Deus são maravilhosos, são perenes, são eternos. Tais atributos deveriam ser pregados nos púlpitos deste mundo. Eles são amor, bondade, longanimidade, graça, eternidade, imutabilidade, infinitude, justiça, liberdade, onipotência, onipresença e onisciência. Os atributos incomunicáveis, ou seja, exclusivos, são a onipotência, a onisciência e a onipresença, a imutabilidade e eternidade. Por que são exclusivos? Porque os homens não participam disso diretamente. Eles são alcançados por isso. E os comunicáveis são os compartilháveis com os humanos, refletem o caráter de Deus, experimentados e vivenciados por nós, que são o amor, a bondade, a misericórdia, a graça, a paciência, a sabedoria e a justiça, a santidade. Nada é inato em nós. Tudo isso representa o reflexo de Deus em nós e por nós. Esse Deus liberal que é pregado é um Deus que devemos esquecer e nos voltarmos para o verdadeiro Deus, que é único e não tolera a idolatria deste mundo. Que o Senhor nos abençoe, que nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e que esse Deus liberal, que tudo aceita e não pune, deve ser realmente esquecido por nós, para nos voltarmos para o Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra e tudo que nele existe, o universo de modo geral. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Amém. Que assim seja. Amém.